Boa noite, Santa Catarina. Eu sou Ali Lobo e estou começando mais um Espaço News Norte, direto de Joinville. No programa de hoje, converso com uma sexóloga que vai tirar muitas dúvidas para nós mulheres. Outro bate-papo falando sobre um clube de mulheres que buscam network. E uma entrevista falando sobre uma cooperativa de crédito que tem crescido muito no litoral norte de Santa Catarina. Meu bate-papo agora é com a sexóloga Cláudia Petri, também empresária aqui em Joinville e que entende tudo sobre esse assunto de sexualidade. Cláudia, tudo bem contigo? Tudo bem, Ali, grata pelo convite. Agora, o entender tudo eu diria que não, porque sexualidade a gente está sempre estudando, porque sempre vem coisa nova aprender, por aí. Mas tu entende bastante, claro, né? Uma pessoa super atualizada, que dá cursos, que dá palestras, né? Que ajuda muita gente, inclusive com problemas nessa área. Mas assim, Cláudia, esse assunto, hoje ele já está mais fácil, já está assim, as pessoas já aceitam mais, mas já foi muito tabu falar sobre isso, né? Sim. Principalmente para nós mulheres. Né? Eu digo que eu nasci numa época boa já, numa época que a gente já tem mais facilidade, já pode conversar, já é mais descontraída, mas a gente sabe que algumas décadas atrás, para a mulher falar sobre isso ou se soltar na cama, né, não era uma coisa bem vista. Então, exato. O que tu pode falar pra gente, dando início no nosso bate-papo? Então, Ali, isso tem melhorado muito ao longo dos anos, né? Mas a nossa história foi muito marcada por muita repressão sexual. Então, por exemplo, eu que atendo em consultório, é muito comum encontrar mulheres que ainda têm muito essa repressão. Porque, às vezes, é a nossa marca, que foi algo que foi marcado lá na nossa infância. Né? E agora, na vida adulta, quando a gente deveria estar desenvolvendo uma sexualidade saudável numa parceria ou mesmo individualmente, é onde começa a surgir as dificuldades, não é? Porque nunca se trabalhou isso. E é como você falou, anos atrás poucas pessoas falavam. Sim. E se a gente for observar, anos atrás também, aquela mulher que menos se mostrava apetitosa para o sexo era a mulher que mais tinha valor, não é? Porque quanto mais recatada, mais valor ela tinha. Exato, a bela recatada e do lar, não é? Então existia esse julgamento e eu digo que ainda existe na nossa sociedade esse julgamento. Não deixou de existir, só que é mais ameno, né? Exato, perdeu força. Perdeu força, exatamente. Mas a importância disso, de a gente falar sobre isso, é começando desde a adolescência, né? Desde a menina. O menino também, mas a gente está falando de mulher, né? Afinal, estamos no mês da mulher também. Então, puxando para o nosso lado, a importância de a menina já ter um pouco de conhecimento na adolescência, já saber conhecer seu corpo, né? Tudo isso é importante para a hora que ela for realmente ter um parceiro, né? Ou parceira. Exato, exato. Hoje a gente tem uma sociedade em que as próprias adolescentes, elas são mais rebeldes, eu diria, mas é que não é uma rebeldia, na verdade, elas estão mais despertas. Mais corajosas. Mais corajosas, entendendo que elas podem muito mais do que os próprios pais acham que elas podem. Então, elas acreditam que elas podem. A grande chave dessa educação em sexualidade para a adolescência é exatamente o que os pais constroem, muitas vezes, desde a infância. Não é? A forma como se fala, porque essa adolescente, ela pode ser aquela adolescente que escuta o que os pais falam, porque os pais também sabem respeitar essa individualidade da adolescente ou do adolescente, não é? Porque olha só que louco, né? Se a gente for pensar, Ali, para o menino sempre foi muito liberal essa coisa do sexo. Né? Há anos atrás, o pai pegava lá um menino com 15, 16 anos e levava para uma casa para ele perder a virgindade. Né? Eu sempre brinco que deve ser por medo de se desviar no meio do caminho, a gente sabe que isso... E era a coisa mais natural. Exato. Não, e também que não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, né? Mas para a menina nunca se falava sobre. Não, pelo contrário. Exato, por sempre exemplo, repressão. Assim, a mulher tem que casar para poder ter relação. Exato. Ou então quando a menina está lá se tocando, descobrindo prazer no próprio corpo, tira a mão daí, menina, que coisa mais feia. Não é? Então, uma reflexão até que eu fiz com muitas mulheres nesse nosso mês da mulher é: quanto prazer você já deixou de ter por ser mulher? Não é? O que você escutou lá na sua infância que impactou hoje na sua vida adulta? Então, fazer esse resgate da nossa própria sexualidade é a liberdade que a gente tanto procura. Exatamente. Porque nós não somos mais aquelas mulheres que nos aceitamos que o parceiro, sei lá, que tenha
inúmeras atividades sexuais fora. Mas, então, o que acontece? Tinha uma frequência sexual, uma demanda para atender ao parceiro. E ela, enquanto mulher, enquanto ser que pode viver esse prazer, ela acabava se anulando. Entendi. E era muito ruim, né? Porque, assim, isso é um dos prazeres da vida, né? Sim. Assim como a gente fala, um dos prazeres é comer, o sexo é isso. E aí, eu te digo que para mim ainda foi colocado como se fosse algo proibido. Só que sabe o que eu acho interessante, Cláudia? Eu não sei se as pessoas te levam isso. Por exemplo, assim, a minha mãe me passava como se fosse algo proibido. Não deve, não pode ir nos casamentos, isso é errado. Aí passaram-se alguns anos da minha vida e fui descobrir que ela não casou virgem. Mas ela falava pra mim que eu tinha que casar virgem, porque se não desse certo com aquele namorado, o que a sociedade ia falar? Aí eu fico pensando assim, o que a sociedade tem a ver com a tua vida sexual? Exato. Ixi, mas... calma aí, porque tem, né? Tem? Nossa! A cidade que a gente vive é uma cidade alemã. Sim, não é? provinciana. Então, exato. Então, eu sempre falo, na sociedade em geral tem muita hipocrisia. Inclusive, o nosso país é um país muito hipócrita. Não é? O país em que as mulheres no carnaval estão lá com os peitos de fora, a bunda de fora, praticamente nua, mas para falar sobre sexualidade, a gente não fala. Não então, fala. parece pudor, que... né? Exato. Então, é muito ruim esse desequilíbrio, porque na hora da folia... isso, né? Porque na hora da folia parece que tudo pode, mas na hora da gente parar e estudar sobre essa temática e fazer ciência na nossa própria vida, não é? Descobrir o que eu posso aprender comigo mesma, como que eu posso tá aí deixando essas amarras para que eu possa ter mais prazer, para que eu possa ter um relacionamento mais saudável, para que eu possa me reencontrar comigo mesma, enfim, para que eu possa descobrir essa potência sexual que eu tenho, né? A gente quase não fala. Então, mas eu sou muito grata assim, a Joinville, porque eu comecei como empresária do mercado erótico aqui, depois eu fui buscar formação, porque fui me deparando com essa demanda toda de problemas que eu achava que não existia, não é? E a cidade me acolheu e me acolhe até hoje. Eu venho sempre com esses desafios de palestras, temas polêmicos, enfim, e tem sempre gente comprando a ideia. E aí a gente vai libertando essas mulheres dessa forma. Então, para finalizar esse bate-papo, que eu estou adorando e poderia ser muito mais longo, Cláudia, me fala assim, tem ainda muitas mulheres que chegam até você com essas dificuldades, ainda é comum isso? Principalmente o desejo sexual. Ainda acha que é errado? Errado não, mas elas queriam estar mais ativas sexualmente. Elas, ai, Cláudia, mas eu tenho tanta preguiça, Cláudia. Ai, Cláudia, eu não tenho vontade, Cláudia. É uma questão de desejo. Porque daí, para muitas mulheres, realmente a relação sexual, elas não precisariam nem ter mais, digamos assim. Cláudia, não me faz falta. E eu sempre falo, bom, se não faz falta para ela, não tem problema. Mas se ela está num relacionamento, faz falta para o outro. E aí a gente tem um problema, não é? Mas quando as mulheres procuram se conhecer, e eu tenho falado muito disso de forma gratuita em palestras, enfim, tem algumas questões que são muito importantes, né? O autoconhecimento é uma delas, a gente conhecer a nossa resposta sexual, porque nós somos diferentes dos homens, não é? Com certeza. Eu penso até que nós poderíamos ser mais próximos ao que o homem é, só que a gente está vindo de uma repressão, então daqui a pouco, quem sabe as gerações futuras tenham mais liberdade. Mas se eu começo a me conhecer, muitas vezes alguns principais conhecimentos que eu preciso ter me liberta desse pensamento de que eu tenho um problema. Acaba que o prazer é teu também. E quando tu tá só dando prazer, não fica tão bom, né? Então, a partir do momento que tu se conhece, tu sabe aquilo que te faz bem, que te dá prazer, vai ser muito mais gostoso. E não vai ser, como tu falou, não quero mais, né? Não, não vai ser assim. Buscar uma autonomia. Porque eu sei que é bom. Sim, tem que buscar uma autonomia sexual. Não é? Tem que buscar esse equilíbrio. E não só nós, mulheres, temos que aprender, não é? Porque em relacionamentos aí heterossexuais, os homens também precisam aprender. Nossa, a escola deles está errada, gente. A escola da pornografia é uma furada. Então, o casal precisa aprender, né? É isso aí. Cláudia, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Adorei nosso bate-papo. Esse é um assunto que dá para falar há muito tempo, né? Quem sabe uma outra vez a gente conversa mais. Claro, obrigada, querida. Obrigada também. É isso aí, gente. Nós ficamos agora com o break e voltamos logo depois.